A 20ª Copa do Mundo da história vai começar daqui a alguns dias e o programa Gente em Destaque, claro, vai falar deste evento que mobiliza milhões de pessoas ao redor do mundo. Para isso, nós vamos conversar com o jornalista Bruno Andrade. Ele trabalha no Diário Lance, o principal jornal esportivo do país, e vem à TV Câmara Jacareí para comentar e conversar sobre os preparativos para a disputa dos 64 Jogos do Mundial. Por que o Brasil foi escolhido para sediar o campeonato? Por que os estádios demoraram tanto para ser entregues? Por que a eleição na CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, aconteceu antes da Copa começar? E quais as chances reais da seleção canarinho, comandada por Luiz Felipe Scolari, levantar a taça pela 6ª vez? Se você pensa que estas perguntas têm respostas já prontas, prepare-se. Assista agora ao programa Gente em Destaque. Bom, Bruno, obrigado pela sua presença aqui na TV Câmara, por ter aceitado o nosso convite. Eu queria começar essa entrevista perguntando se você fosse fazer uma publicação numa rede social, você ia aderir àquela hashtag vai ter Copa ou hashtag não vai ter Copa? Primeiramente, é um prazer, é todo meu pelo convite. Cara, eu sou muito otimista, apesar de todos os problemas que temos enfrentado, não só aeroportos, as mortes nos estádios, que tem acontecido, infelizmente, com frequência. No Brasil, tudo se dá um jeito, e não só por se dar um jeito, a proximidade é muito grande. Então, se o Brasil não dá um jeito, a FIFA vai dar um jeito. Então, apesar de tudo, ser um pouco contrário até a Copa, de todas as formas que foram feitas, vai acabar tendo. Então, já que vai ter, eu sou a favor da Copa, todos os benefícios que ela vai trazer, não vai ser alguns malefícios, com certeza, mas a quantidade de benefícios que o Brasil vai ganhar com isso, espero que aproveite tudo isso. Então tudo isso junto, acredito que vai ter Copa sim, e fico feliz por ter a Copa, apesar de tudo que tem acontecido. Como é que você viu a preparação dos estádios para essa Copa? Eles começaram muito atrasados? Como é que você viu o dinheiro também? É complicado, por exemplo, o Beira-Rio, que era um estádio pronto, antes mesmo da Copa, o Brasil ser anunciado como sede de Copa do Mundo, estava pronto. Em compensação, durou quase 4 anos a reforma. O estádio do Corinthians vai ser erguido em menos de 4. Então tem esse contraste. O estádio que estava pronto demorou 4 anos e um que está saindo do zero vai ficar pronto, apesar de em cima da hora, com 4 anos assim, antes do Beira-Rio. Alguns começaram com atraso, outros não. Alguns tiveram problemas, outros não. A maioria, se você for ver, analisar hoje, colocar hoje, abril, maio, somente a Arena da Baixada e a Arena do Corinthians que tem um outro empecilho ainda. Todos os outros estão bem encaminhados, vão ficar prontos. É um bem encaminhado que não era para estar acontecendo um mês antes da Copa. O ideal é que ficasse pronto em janeiro, fevereiro, talvez até no ano passado. Mas vão ficar prontos. Então, se você colocar, são 12 sedes e 2 estádios ainda estão para ser finalizados, o balanço é um pouco mais positivo do que negativo, apesar de todos os impasses que aconteceram. Quando a CBF declarou logo que o Brasil foi eleito para sediar a Copa, que não haveria dinheiro público nos estádios, que eles seriam quase 100% com dinheiro privado, você acreditou nisso ou não? Não, como todo torcedor, todo jornalista, todo crítico viu que não. Mas tem que se pensar o seguinte, é um dinheiro público, mas se você for analisar os empréstimos do BNDES, tanto para Corinthians, para Atlético Paranaense, para o próprio Internacional, tudo vai ser pago. É um dinheiro público que está sendo injetado, mas que assim, não caiu do céu para eles. Então as pessoas, às vezes no começo, criticavam, o Corinthians, principalmente o Corinthians por ser um grande clube do Brasil, ou o Atlético Paranaense, o Internacional, que são donos dos estádios privados, falavam, os caras vão ganhar o estádio, vão ganhar o dinheiro. Eles vão receber facilidades para conseguir o empréstimo, mas isso não significa que eles vão ganhar o dinheiro. Não vai, o meu dinheiro, o seu dinheiro não está no bolso do Corinthians, está indo no primeiro passo, mas vai ser pago com juros. Então o torcedor tem que entender que houve facilidades. Eu, possivelmente, você, a nossa família, o nosso empreendimento não conseguiria facilidades para conseguir um empréstimo. Clubes grandes conseguiram.
Só que eles vão pagar por isso. Então tem que ter esse cuidado de não achar que entrou um dinheiro público e pronto, acabou. Houve facilidades, mas tudo vai ser pago e com juros. O André Sanches deu uma entrevista na ESPN, né, há pouco tempo atrás, falando que em 6 anos o estádio do Corinthians estaria pago. Essa é uma garantia meio, entre aspas, assim, porque 6 anos é meio difícil, né? A garantia que o BNDES pede para o Corinthians é que seja pago em 12 anos. É o mínimo, é o máximo para poder ser pago. Caso contrário, a Caixa, como tem toda essa polêmica da Caixa, recupera o estádio passa a ser da Caixa, se não ser pago em 12 anos. O que o Andrés quis dizer com esses 6 anos é para mostrar que só com bilheteria, um ingresso, o estádio seria pago em 6 anos. Não vai ser pago em 6 anos. Ele só quis deixar... isso foi um documento que ele passou para o Conselho do Corinthians para poder tranquilizar os conselheiros de que, olha, temos condições de pagar o estádio. Temos tantas condições de pagar o estádio que se a gente usar só o básico, que são as receitas de bilheterias, a gente consegue em 6 anos pagar. Mas se você colocar depois aí patrocínio, name rights, publicidade estática, camarotes, venda de cadeiras cativas, tudo isso vai aglomerando no valor total para ser pago um pouco maior. Eu arrisco que o estádio vai ser pago em 7, 8 anos com juros. Em 6 anos, como eu disse, é uma garantia que ele deu para tranquilizar o Conselho do Corinthians que temos condições, Corinthians, temos condições de pagar. Mas o que não vai acontecer? Quis mostrar que é prático pagar o estádio em 12 anos. E foi um erro o Estado de São Paulo ter querido construir esse estádio do Corinthians? Não seria mais fácil fazer a Copa no Morumbi, por exemplo? Então, foi o que eu te falei agora na pergunta anterior. O Beira-Rio demorou 4 anos para ser modernizado. Foram 4 anos para o estádio que estava pronto, ou seja, gramado, cobertura, é padrão entorno, FIFA, né? É o padrão FIFA. Que no Morumbi, por ser uma zona ainda mais residencial, o Beira-Rio é um pouco afastado. Não sei se você já esteve no Beira-Rio. A região ali tem a represa, não tem mais nada, não tem casa, é uma outra avenida. Já o Morumbi, você dá 3, 4 passos, tem casa, tem edifício, tem condomínio fechado. Então, para conseguir modernizar aquilo lá, seria um trabalho muito maior. Evidentemente que se você analisasse construir um estádio do zero ou reformar na lógica é mais fácil reformar Mas eu vou além, eu diria que o estádio do Palmeiras naquela época, apesar de não estar pronto, está muito mais atrasado do que o estádio do Corinthians, era a melhor opção, era viável ali. É uma ótima região, o estádio já ia ser feito também de forma privada, então por que não o estádio do Palmeiras também ficaria pronto? E que tipo de legado você acha que a Copa vai deixar? As obras em torno, nos estádios ali, a modernização? A gente já sabe que os aeroportos já estão muito desgastados também, os portos. Como é que você acha que qual vai ser o legado dessa Copa? Falando por São Paulo especificamente, o legado fica para a Zona Leste. Zona Sul, Zona Norte vai ganhar muito pouco a Copa do Mundo aqui. Talvez nesses meses de área de turística, comercial, vai ser feito, talvez até o fim do ano vai ter um legado pequeno. Mas para a Zona Leste o avanço é monstruoso. Eu acompanho com frequência as obras na Zona Leste, no estádio do Corinthians. É absurdo o quanto a prefeitura quer modernizar aquilo ali. Então não só o estádio, mas o que vai ter de incentivo para pequenas empresas, grandes empresas começarem a trabalhar na zona leste de São Paulo, que é uma zona afastada, como o próprio Andrés fala, que é uma zona de moradia. As pessoas moram na zona leste para trabalhar na zona sul, demora 1 ou 2 horas para chegar. Então eles querem que as pessoas trabalhem e morem na zona leste. Então a zona leste vai ser modernizada, vai ter um legado. Espero que a prefeitura e o próprio Corinthians, por ser dono do estádio depois, organize bem isso. E no âmbito nacional, poxa, Manaus, outras cidades que dificilmente enriqueceriam ou teriam benefícios para a sociedade, vão ter avanços. Os aeroportos é uma questão à parte. Infelizmente não se modernizou, não vai se modernizar. Acho que o grande problema para a Copa são os aeroportos. Mas fora isso, a questão turística, comercial, todo mundo tem muito a ganhar. Vai ter um legado bem bacana. Poderia ser muito melhor se fosse mais organizado. Como não foi, vai ter o básico. Teve a promessa do trem, né, que ligaria uma cidade a outra, né? Que infelizmente ficou no passado. Talvez seria um dos principais ganhos também. Diminuiria um pouco a aflição dos problemas que a gente vai enfrentar nos aeroportos. Esse trem, não só para a época de Copa do Mundo, seria um avanço para todo mundo. Se eu não me engano, ligaria São Paulo, Rio de Janeiro, passaria por Jacareí. Eu não sei se... Por Aparecida, São José. Cogitavam uma ou duas paradas, acho que uma em Jacareí, uma em São José e uma em Aparecida. Isso.
poxa, para a região do Vale do Paraíba, para a região ali do Rio de Janeiro e de São Paulo, seria sensacional. Infelizmente, ficou só no papel. E você fala dos estádios, né? Por exemplo, do Corinthians, que vai modernizar bastante, o Beira-Rio também, que tem ali todo o entorno também. Mas e os estádios que foram construídos em estados onde não há futebol? Por exemplo, Cuiabá, Manaus, que você falou aí. Depois da Copa não vão se tornar aí elefantes brancos? Não vai saber o que fazer muito com esses estádios? E como ficou na África do Sul agora? Como eu iniciei a entrevista, eu sou muito otimista, apesar de ser bem diferente do brasileiro. O brasileiro é um pouco pessimista quanto à Copa, não está no oba-oba. Apesar de ser jornalista, acompanhar todos os problemas. Pô, Cuiabá, digamos Cuiabá. É claro que o futebol lá, o nível é inferior. Talvez a nossa região do Vale do Paraíba, aqui eu sou de Lorena, o nosso futebol é muito mais avançado que o futebol de lá. Brasília também. Brasília. Não, Brasília nem tanto porque é uma região central ali, é muito investimento ali. Então talvez Brasília nem tanto, mas Cuiabá, vamos usar o exemplo de Cuiabá. Tudo bem, no futebol não é o grande centro ali. Talvez seja um estímulo para, poxa, ter um baita do estádio aqui, por que não injetar mais dinheiro nos clubes da cidade? Talvez fortalecer o futebol daqui. Em último caso, não fortalecer o futebol, pô, usa o estádio para poder fazer show, usa o estádio para poder fazer evento. É claro que, numa maneira de analisar friamente, os estádios nessas cidades que não tem futebol de grande nível é um problema. Mas a gente tem que parar de pensar que tudo é um problema. A gente tem que pensar em solução. Se o futebol tá ruim, vamos modernizar, injeta dinheiro, traz jogadores, traz dirigentes modernos. Pô, não deu pro futebol, tentamos em 2 anos encher o estádio Cuiabá, não deu certo. Vamos colocar para show, vamos tentar trazer show internacional para cá, tentar fazer dessa cidade um polo não só esportivo, como comercial, turístico, cultural, que seja. Mesmo com todo o seu otimismo, você acredita mesmo que esses estádios dessas capitais aí sem futebol vão mesmo abrigar esse tipo de evento? Inicialmente não, essa questão. Quando eu digo otimismo, é de achar que os nossos políticos, ou até mesmo os clubes, enfim, todo mundo que esteja ligado ao futebol, queira investir. Se você quiser investir bem, você vai conseguir ter o retorno ali. Pô, vai ter um grande estádio para 60, 40, 50, 60 mil pessoas. Vai ficar parado ali, mofando, gastando dinheiro com energia e tal. Tem todo um gasto ali. Já que aquilo tá feito, pô, põe o futebol ali. Já falei, se não vai dar o futebol, coloca um show. Se não dá um show, pô, faz um teatro, faz peça de teatro. Não deu peça de teatro, faz um mini cinema ali dentro de vez em quando, faz festa popular. Sabe, se não faltar boa vontade, os estádios vão ser úteis para várias coisas. A questão é, os nossos políticos, os responsáveis pelos clubes terem vontade de fazer. Se não fizerem, o estádio aí sim vai ser um elefante branco. Como ficaram, por exemplo, o legado do Pan-Americano, né? Exatamente. O Engenhão está parado até hoje aí por esse motivo. Foi muito mal organizado. Eu acho que o Engenhão foi um grande exemplo de como não se construir um estádio, de como não se organizar um estádio. Apesar de, volto a dizer, todos os problemas que enfrentamos aí com mortes, com estádios atrasados, o Engenhão mostra que pode ser diferente. Então, tomara que esses 12 estádios novos, ou que foram erguidos do zero, ou que foram reformados, tirem por base. Não vamos ser um Engenhão da vida, que é muito bem... Não é tão bem localizado, mas o metrô cai na boca do Engenhão. Por que não aproveitar o Engenhão, que teve vários problemas? Você vê muita diferença na organização do Pan-Americano para a organização da Copa? Eu acho que no Pan-Americano, apesar da Copa ser muito maior, trazer muito mais visibilidade, ficou muito mais obscuro o Pan-Americano. Foi um dinheiro excessivamente. Se você analisar o Engenhão, não tem gasto de cabeça, mas vou chutar por cima, digamos, é um valor que é irrisório, eu estou inventando o valor. Foi analisado que o Engenhão custaria 100 milhões de reais. Aí o orçamento, foram feitos uns 5 orçamentos para o Engenhão, que depois pulou para 500, depois, sabe, foi 10 vezes mais do que custou. Os estádios do Brasil para a Copa, se for ver, teve um avanço, mas não foi nada absurdo de 10 vezes. O estádio do Corinthians custou tanto, está custando mais agora por conta dos acidentes que tiveram e dos juros que vão ser pagos pelo BNDES, como vai ser pego o Internacional, o Atlético Paranaense. O Engenhão, que eu uso de exemplo, tem o Maria Lenk, que foi da natação, foi muito supervalorizado. Então acho que o Pan-Americano ficou muito mais obscuro. Como é que esse dinheiro foi gasto e como é que os gastos foram aumentando de um jeito que a sociedade não percebeu. Ficou ali como uma vacina. Então o brasileiro hoje acompanha com mais... A gente não ser tão crítico, analisa, poxa, por que o estádio do Corinthians vai custar tão assim? Então a imprensa bate, o torcedor bate mais, o Pan-Americano o pessoal foi mais assim, pô, tá difícil, mas passa a bola pra frente. A gente vê toda hora na internet, principalmente, as matérias dos jornais estrangeiros criticando as instalações do Brasil,
a Copa aqui. Como é que os outros países estão vendo o Brasil sediando a Copa do Mundo? Infelizmente é visto como o país da bunda, o país da prostituição, o país onde o dinheiro público é gasto, não sabe para onde vai. Então tudo isso aumenta o preconceito que o estrangeiro quando chega aqui. E para piorar, o estrangeiro tem essa visão horrível do Brasil e quando chega aqui, vê que para chegar no estádio tem trânsito, para descer no aeroporto tem complicações, aí entra no estádio, tá tudo sujo, tem poeira. Então o Brasil ele vende uma imagem e depois comprova a imagem aqui dentro.